E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. A gente vai ouvir aqui o técnico Dorival Júnior, né? Esse time do São Paulo que venceu mais uma vez. Dorival segue impossível, né? Invicto desde que chegou ao comando técnico do São Paulo. Não foi uma grande partida. O São Paulo venceu por 2-0 o Puerto Cabello. Mas é importante destacar, assim, mesmo nos jogos complicados assim, que você não joga bem, é importante vencer. E o São Paulo venceu mais uma vez. Vamos ouvir um pouco do Dorival Júnior, que teve. Essa equipe teve uma saga, né? Uma jornada para chegar no local do jogo. Uma longa viagem. Eu acho que a viagem foi mais complicada do que o jogo em si. Né? Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo também. A vitória do Atlético Mineiro, né? Vamos aqui. A agenda dos jogos, né? Os jogos do dia aqui, Globoesporte.com, tá? Deixando os créditos antes de começar qualquer coisa aqui. Então tivemos o Atlético Mineiro, o duelo dos Atléticos, né? Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense. Vitória do Galo, vitória de virada. É importante destacar aqui: o Goiás venceu o Universitário por 1-0, líder do seu grupo. E o América se complicou aqui, perdeu por 3-2 Defensa e Justiça. A gente fala que se complicou, mas eu acho que esse não é o objetivo do Coelho, não é o objetivo do América. O América tem que focar os seus esforços no Campeonato Brasileiro, né? Já conseguiu uma vitória importante para dar uma renovada de ânimo. Eu acho que a Sul-Americana ela tem que ser uma competição totalmente coadjuvante. Se vencer, legal, se perder, nada demais. Eu acho que se perder é para entender as coisas que estão erradas e tentar corrigir. E teve muita coisa errada, na minha opinião, tá? E aqui o São Paulo que venceu o Puerto Cabello por 2-0, tá? Antes de a gente chegar nos jogos do dia, já cheguei, né? Mas antes da gente comentar com um pouquinho mais de detalhes, vamos para o giro das notícias esportivas, né? Todas elas no GE. É importante a gente deixar aqui os créditos, né? Então, Globoesporte.com. E todas as notícias vão ser pelo. Todas não, mas a maioria das notícias a gente vai focar mais uma vez nessa questão do Vinícius Júnior, né? Que tá chamando muita atenção, muito barulho depois desse último jogo contra o Valência, né? Então, primeiramente, vamos sobre Atlético Mineiro, que eu fiquei entre ouvir a coletiva do Tchatcho, Eduardo Cudê ou Dorival Júnior, né? Vamos dar uma moral pro Dorival, né? Mais uma vitória, uma sequência invicta aí importante, né? Mas a gente fiquei naquela, ouvimos o chat porque foi uma vitória importante, mas aqui, né, o Paulinho ele criticou o gramado do Mineirão, né? Que ele falou uma merda, né? Peço perdão da palavra aqui, mas uma merda, tudo assim, mesmo na imagem já ficava evidente que o gramado não tava legal mesmo, assim, não tava legal, parecia que o time tava sofrendo. E aí você toma um gol para buscar a virada num gramado ruim, cara, é assim, a gente tem que enaltecer o feito também, né? É importante destacar o feito. E aí, cara, vamos ver se tem mais alguma coisa. Ele comemorou, é, ele fez uma comemoração em homenagem ao Vinícius Júnior, né, e tudo mais. Então, assim, o gesto aqui, ele fez um gesto, tem aqui esse aqui, né? É o gesto que remete aos Pantera Negra. Pô, eu peço perdão aqui eu esqueci o movimento, tá? É inspirado num movimento que aconteceu nos Estados Unidos, né? Eu peço perdão aqui. Então vamos embora, que o gesto foi para mostrar apoio ao Vinícius. Jogamos juntos na seleção de base, a gente sempre participou nos períodos da seleção e sempre tivemos uma grande parceria. Ficamos tristes com o que aconteceu lá fora. Não cabe mais em nenhum lugar do mundo. Vamos lutar até o fim contra esse racismo ridículo que tem aqui e na Europa. Eu acho que é importante o Paulinho falar aqui, porque a gente começa a ouvir críticas em relação ao povo espanhol, ao povo, tá? Eu sempre falo aqui, é importante a gente tomar cuidado para não ir para o lado xenofóbico. Eu vejo muita gente generalizando. Ah, o estádio inteiro cantou, entoou o cântico. Não foi o estádio inteiro. O cântico ecoou pelo estádio inteiro, mas você não pode falar com convicção que foi o estádio inteiro, né? Então acho que é importante a gente tomar um cuidado com as palavras. E é importante o Paulinho destacar aqui que aqui também tem racismo. No Brasil tem muito racismo. Só que aqui o debate, assim, debater sobre racismo não é algo que a galera empurra para baixo do tapete. Ainda empurra muitos casos, né? Ainda muitos casos são empurrados para mas se gera um barulho maior, se tem que ir para a polícia prestar depoimento, né? Então, assim, por mais que você não seja condenado,
o cara que praticou o ato de racismo, ele passa por um constrangimento público, né? Diferente de na Espanha, que aparentemente alguns caras foram ouvidos já, né? A polícia pegou seis, sete pessoas, se eu não me engano, né? Para ouvir, galera prestou depoimento e foi liberado, né? Então, primeiro, tenho que enaltecer a entrega do time, né? Aqui falando sobre o time na vitória, a gente sabia que não ia ser fácil. Primeiro por causa do campo, né? Mais uma vez, desculpa a palavra, mas tá uma merda. A gente trabalha todos os dias para dar o melhor em campo, valeu o esforço do time com a casa cheia, né? Importante destacar a torcida do Galo, que quando toma o gol do Furacão, os caras se inflamaram ainda mais, né? Importante destacar o torcedor do Atlético, porque fez uma festa bonita mesmo, tá? Vamos para as notícias do Vinícius. Mais uma vez, tá? Eu peço perdão aqui porque eu esqueci o nome do movimento, né? Que o Paulinho tá. E até, cara, assim, puxo um gancho, assim, porque eu vou pular para as notícias do Vinícius. E é importante, assim, eu acho que é importante toda a repercussão que vem tendo e todo o debate que isso vem gerando. Mas, assim, uma coisa que não é um tom de crítica, mas, assim, uma coisa que eu acho que, cara, que para mim gera um pouco de mal-estar, tá? Que você acompanha praticamente 100% dos noticiários esportivos e não tem, cara, um afrodescendente, não tem um preto falando sobre o assunto, né? Assim, todos os âncoras, todos os comentários, todos são brancos. É importante que todos eles façam a reflexão, eu acho legal isso, porque mostra que, assim, são pessoas que jamais vão entender o que está passando o Vinícius Júnior. Elas podem apenas teorizar. São pessoas que sequer passaram por qualquer caso de preconceito na vida. Preconceito por qualquer coisa, tá? Preconceito não tem a ver com questões raciais. É assim, o seu cabelo é ruim, a sua orelha é feia, né? Isso é preconceito. Isso é uma forma de preconceito, né? Bullying é uma forma de preconceito. Então, muitos sequer passaram por qualquer tipo de bullying, né? Então, assim, é muito complicado, cara. Então, eu acho importante que todos vão, a maioria pelo menos, né, vão pela mesma linha de raciocínio, porque mostra que são pessoas esclarecidas, assim como eu sou aqui. Né? Assim como eu sou, eu falo sobre o assunto também, mas é o que eu falo assim, pô, ia ser legal. Eu não digo que, por isso que eu não tô fazendo uma crítica. Eu só acho que assim, seria mais legal se houvessem mais pessoas pessoas pretas falando sobre isso, porque é um assunto que compete a eles. Assim como a gente tava falando do caso, por exemplo, do Daniel Alves, eu sempre falo que, cara, é importante, e depois teve o caso do Cuca no Corinthians, é importante ouvir as mulheres, porque elas que são assediadas diariamente, elas que passam por constrangimento diário, não diria diariamente, mas todas durante a sua vida passam por algum tipo de constrangimento machista. E elas têm o domínio do que é a situação. Então elas que têm que falar sobre o assunto. Né? Então, assim, eu acho que qualquer pessoa falar sobre o assunto, isso mostra que você é uma pessoa mega esclarecida, que você tá antenado, que você entende que o mundo não tem mais espaço para isso, mas assim, para você ouvir de fato o que é isso que está passando no Vinícius Júnior, é só uma pessoa que passou por isso. É só uma pessoa com o mesmo contexto que o Vinícius Júnior, né? Então por isso que eu falo assim, ia ser mais legal se tivesse, mas é, como não tem, né? Como não tem, acho importante seguir defendendo esse ponto, falando sobre isso, né? Por exemplo, o Casagrande recentemente, em um dos programas do UOL, falou assim: eu tô tentando organizar um protesto, né? Mas o Casagrande é branco, entendeu? É isso que eu falo, assim, é legal o Casagrande. Não tô fazendo uma crítica ao Casão, tá? De forma alguma, eu acho legal o Casagrande, um cara que ele é um influenciador, ele tem uma representatividade, né? Ele passou por vários casos de discriminação por conta da sua dependência química, né? Da sua recuperação. Ele é um ex-dependente químico, tá? Ele sempre fala, é um tratamento constante. Então ele tem uma noção do que é, mas ele não sabe a questão racial, né? Você passar por isso por uma questão racial. Por exemplo, pô, ia ser mais legal se o movimento fosse encabeçado por uma pessoa que tem o mesmo contexto, que tem a mesma vivência, que passou pela mesma situação. Óbvio que assim, a mesma situação que passa o Vinícius Júnior é muito complicado, né? Assim, o do Vinícius Júnior transbordou o lado racial e partiu para um misto de racial com pessoal. É um negócio que assim, dificilmente alguma pessoa no mundo passou por algo parecido. Mas tem um entendimento da situação. É por isso que eu faço. Ia ser mais legal. Isso aqui não é uma crítica, gente, né? De forma alguma. Eu só acho que seria mais legal se
os programas esportivos convidassem pessoas que tiveram essa vivência para falar mais sobre o assunto, né? Acho que agregaria muito. Eu acho que agregaria muito, tá? Eu repito, eu não sou, eu não tenho entendimento. Eu sou uma pessoa esclarecida, mas não vivi isso na pele. Vivi preconceito, como talvez muitas pessoas tenham passado, mas não da forma como, assim, não é o racismo, sabe, que passa o Vinícius Júnior ou que passam muitos afrodescendentes no mundo todo, né? Muito, no mundo todo, não é só no Brasil, não é só na Espanha, no mundo inteiro, né? Então, assim, é, é complicado, assim, é muito complicado falar sobre as... Por isso que, assim, eu tento falar sobre, né, sobre a situação, mas é muito difícil você... Por isso que quando eu falo assim, pô, eu acho que o Vinícius... É uma opinião pessoal minha. Assim, eu acho que o Vinícius Júnior tinha que sair do Real Madrid, mas quem sou eu para falar isso, né? É ele que tá lá, é ele que tá vivendo o dia a dia. De repente, quero seguir aqui porque eu quero seguir nessa luta. Eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou sangrar, mas sangrar assim, modo de dizer, né? Se bem que do jeito que tá a coisa lá, não dá nem para saber, né? É uma barbaridade, os cara. É de um nível de barbaridade absurda, né? Mas enfim, ele que tá lá, né? Por isso assim, a gente só deixa a nossa opinião, mas assim, a nossa opinião de longe vai chegar perto do que de entender o que, que ele está passando, o que ele está sentindo, né? A gente só pode ter um mínimo de empatia, mas mesmo assim a gente nunca vai ter a noção real, né? A noção real, assim, do pouco de sentimento que tá passando por ele, tá? Vambora, vamos passar pelas notícias esportivas. Perdão, galera. A federação anulou a expulsão do Vinícius Júnior e fecha setor do estádio do Valência, né? O Valência foi multado, parte do setor onde estavam lá os ignorantes, né, entoando os cânticos racistas, foi fechado e o Vinícius Júnior teve o cartão vermelho anulado, tá? Então ele vai poder jogar a próxima partida. Então, com o fechamento do setor do estado de Mestalla, a entidade disciplinar aqui é a Federação Espanhola, tá? Porque a La Liga diz que não tem poder para fazer nada, né? É curioso. Aí é engraçado como o cara, aquele cidadão lá, que eu esqueci o nome dele, ele tem boca, ele tem mão para escrever um monte de besteira, né? Aí depois quando, não, agora, aí quando os patrocinadores começam a se manifestar, meio que cobrando uma atitude, uma posição, eu não posso fazer nada, né? Tá, mas para escrever besteira você pode, né? É engraçado, mas enfim. É, é fogo, cara, é fogo, a gente ri para não chorar, né? Então fechou aqui parte da arquibancada, onde estavam os torcedores racistas apontados por Vinícius Júnior por 5 jogos, tá? O órgão ainda tornou sem efeito o cartão vermelho contra o brasileiro, que foi altamente tendencioso, né? O VAR ele fez um recorte do lance, e aí com a anulação de sua expulsão, o Vinícius estará disponível para jogar, né, contra o Rayo Vallecano na quarta-feira. O comitê também multou o Valência em 45 mil euros, tá? Cabe recurso da decisão que deve ser apresentada nos próximos 10 dias, tá? Em comunicado, o clube, no caso Valência, evidenciou seu total desacordo e indignação pela injustiça e exagerada sanção, né? Você vê que toda a situação tá ganhando um cara, assim, uma vitrine mundial e o Valência e os jornais de Valência continuam com a mesma postura, né? Com a mesma pegada de tornar o Vinícius Júnior, que é a vítima do caso, num vilão, né? É impressionante como os caras realmente eles não aceitam, né? Eles acham que tudo que aconteceu foi absolutamente normal e foi inflamado pelas provocações do Vinícius Júnior, né? É engraçado, cara, é bizarro, mano. É bizarro, né? O Valência FC quer denunciar publicamente que a resolução apresenta provas que contradizem o que diz a Polícia Nacional e La Liga. Além disso, essa sanção se baseia em provas que o clube não pôde ver e sem nos dar os trâmites da audiência, tá? Aí aqui é fácil, né? Aí eles se fazem de vítima, né? Para retrucar a vítima real, que é o Vinícius Júnior, os caras se fazem de vítima, né? Vambora, eu não vou seguir lendo isso aqui. Assim, quando se vê, quando você parte para o lado jornalístico, você tem que entender os dois pontos de vista, né? Eu sempre tento fazer a leitura dos dois pontos de vista. Por isso que eu sempre falo assim, cuidado que você fala. Mas tem coisas aqui que são absolutamente nojentas de se ler, cara. Assim, eu não tenho estômago para isso. Peço perdão.
Então eu faço o convite a você entrar aqui nos artigos do GE, tá? Artigos muito bem escritos, porque eu falo, jornalismo profissional, né? Eles trazem a parte do Real Madrid, do Vinícius Júnior, e também traz o ponto de vista do Valência. Eu, pessoalmente, não tô com estômago para ler isso. Eu peço perdão a você, então eu vou seguir o jogo aqui, tá? Vou seguir com as notícias. Jornal critica a punição ao Valência, vergonhas sem precedentes, tá? O Super Deporte de Valência também chama de surreal a anulação da suspensão do Vinícius Júnior, tá? Por outro lado, condena atos de racismo contra o jogador do Real Madrid, tá? Não vou ler também, porque é o que eu falo, assim, se você... O correto seria eu ler, né? Pra gente tentar ser o mais imparcial possível. Mas, o que eu falo, eu não tenho estômago para ler esse tipo de coisa, né? Assim, para mim é super nojento, é super degradante. Eu faço o convite a você mais uma vez a entrar na matéria, a conferir. Eu sempre falo aqui, leia, é importante se informar para que você tenha a sua própria opinião sobre o assunto, né? Vinícius Júnior tem multa de 5 bilhões para 5 bilhões de reais, tá? Para sair do Real Madrid, né? Então a gente está falando que o Vinícius, eu, por exemplo, no caso, o Vinícius tinha que sair e tal, mas a multa dele é uma bagatela de 5 bilhões, né? Aqui, ó. Vinícius Júnior, após renovar o contrato no início da temporada, Vinícius Júnior tem vínculo até 2027 com o Real, com multa rescisória estipulada em 1 bilhão de euros, tá? Obviamente que tudo isso é negociável, a gente sabe como é que é, mas, cara, é uma multinha rescisória bastante... Eu não sei se, mesmo se ele quisesse, eu não sei se ele sairia do Real Madrid, tá? É um valor altíssimo, altíssimo, que duração vai até, o contrato vai até 27, 1 bilhão de euros, salário de 10,5 milhões de euros por ano, cara, é loucura, hein? É loucura. Diante dos seguidos casos de racismo, a possível saída da Espanha foi levantada entre as pessoas que cuidam da carreira do jogador, a equipe que se certificar de que o brasileiro ainda se sentia confortável no Real Madrid. Até aqui, Vinícius nunca se mostrou aberto a deixar o time e sempre reiterou seu carinho pelo clube. Eu falei sobre isso ontem. Eu tenho a convicção de que o Vinícius quer continuar. Eu só não sei até onde ele vai aguentar. Porque a reação, em virtude de tudo que está acontecendo, ela pode ser extremamente inflamada, né? Ela pode vir em dobro. E aí é o que eu falo, assim, ele é uma fortaleza. Pô, ele é muito brabo. Agora, até quando ele aguenta, né? Ele não é obrigado a aguentar também. Porque tem gente que fala assim, ele não tem que sair porque senão ele vai dar causa aos racistas. Cara, sim, é muito fácil você falar para ele não sair. Vai viver na pele o que ele tá vivendo. Né? Por isso que eu falo, cara, assim, eu prefiro que ele saia. Não é porque, eu tô desistindo, não. É porque, assim, eu vou para um lugar onde, cara, eu vou ter um mínimo de amparo. Porque aqui, em relação ao racismo, é absolutamente não civilizado. Né? Não civilizado. Assim, cada vez mais passa essa mensagem. Não estou falando que a população, eu digo as autoridades são coniventes e elas permitem esse tipo de coisa, e quando não se pune, a impunidade vai aumentando. Você vê que as manifestações contra o Vinícius Júnior, ele fez no post nas redes sociais dele de todos os casos, né? É um vídeo bem bacana. Você vê que vai ficando cada vez pior. O tamanho da manifestação, assim, a forma como eles estão pegando, assim, na ferida, eles estão indo cada vez mais longe. Está ficando cada vez mais pesado. Por quê? Porque não tem punição, né? E aí quando tem punição, não, somos vítimas. Nossa, é vergonhoso isso, né? Enfim. Xavi critica a anulação da expulsão de Vinícius Júnior. Houve agressão, tá? O técnico do Barcelona vê diferença entre casos de racismo e atitudes de jogadores em campo, né? É o que eu falei. Sim, você pode... Eu não acho que o lance aqui do Vinícius Júnior, ele só pôs a mão na cara do jogador adversário. Ele não deu um tapa. Ele pôs a mão na cara. Isso pra mim não foi... Essa é a minha opinião. Minha opinião. Ele não agrediu o cara. Ele foi agredido. Ele tomou um mata-leão. E ele simplesmente empurrou o cara. Ele virou e pôs a mão na cara, no rosto do adversário. O vídeo, pra mim, é muito claro isso. Ele vira pra afastar o cara. E ele nem vê onde ele tapou na mão. Ele nem vê onde ele tapou na mão. Então, assim, óbvio que assim, ele tá com a mão alta, ele sabia que ia acertar o rosto do cara. Sim, mas ele acabou de tomar um mata-leão, né? Ele acabou de tomar um mata-leão. Por isso que eu acho assim, pra mim era um lance de repente, um cartão amarelo. Que eu não acho que também nem era pra cartão, porque ele simplesmente afastou um cara que o agrediu. Só isso, né?
Então eu não concordo com isso que o Xavi falou. Não foi agressão que ele fez, mas assim, se você tem um entendimento de que ele agrediu, por isso que eu tô falando assim, se na sua interpretação ele agrediu, aí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sempre falo isso. Uma coisa assim, ele foi insultado, a galera forçou a barra para ele perder a linha, o cara deu um mata-leão nele, mas ele também, ele executou um ato de violência. Se você tem esse entendimento, tá? Eu não tenho, já falei sobre isso. Se você tem o entendimento de que ele agiu com violência, ele tem que ser expulso. Por isso que eu falo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas não concordo com o Xavi, ele, inclusive, por ser ex-jogador, ele deveria ter mais essa distinção de que, assim, o que ele fez foi simplesmente afastar o jogador adversário. Mas ele também é ex-jogador. Aliás, foi um baita jogador, né? Viveu por várias situações como essa, jogou vários clássicos contra o Real Madrid. Para ele, isso foi agressão, dentro de um contexto de uma partida. Então, assim, são dois pontos de vista. Eu acho que não foi agressão, mas eu não joguei futebol profissional. O Xavi jogou e jogou muita bola, aliás, né? Então, é que eu faço. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas não acho que o Vinícius Júnior merecia ser expulso. E eu acho que a Federação Espanhola teve o mesmo entendimento de que o gesto dele, porque a federação podia falar assim, pô, o cartão vai ser mantido, porque ele agrediu. Não, os caras viram e falaram, cara, o gesto do Vinícius foi para afastar o jogador adversário que deu um mata-leão nele. Ele pegou para esganar o Vinícius Júnior, né? Não sei como esse é o nome correto, né? Enfim, jornalista criticou, jornalista que questionou o gesto, jornalista que questionou o gesto critica Vinícius Júnior. Boa parte do futebol espanhol não gosta de você. Andrés Garcia, que perguntou sobre o gesto de segunda divisão, reage em coluna após ser questionado se era burro pelo brasileiro, né? Ele perguntou pro Vinícius Júnior e tal. Aí é a manifestação dele, né? Manifestação dele. Que eu, sincero, honestamente, eu trago a notícia a você porque eu faço convite para você entrar, para você ler, mas eu, não, sincero, honestamente, não tenho estômago para isso. Eu trago mais para também mostrar a repercussão, né? De que um lado vai se fazer de vítima, mas a vítima é o Vinícius Júnior, né? Mas todo mundo vai querer se fazer de vítima. Imagens mostram que árbitro prometeu suspender o jogo em caso de novos insultos a Vinícius Júnior, tá? Então aqui, Burgos. Aí aqui eu não vou me arriscar, gente. Chega a criticar o protocolo que orienta solicitar advertência nos alto-falantes ao ouvir insultos racistas. Suspensão da partida só está prevista em caso de reincidência, tá? Novas imagens do duelo entre Real Madrid e Valência no último domingo vieram à tona nesta terça-feira e detalharam como o árbitro acionou o protocolo previsto por La Liga em caso de manifestações racistas nas arquibancadas. O programa El Golazo do canal Gol mostrou os vídeos em que o juiz Burgos chega a criticar o protocolo e promete a Vini, a Éder Militão e ao técnico Carlo Ancelotti que, em caso de novos insultos, o jogo seria suspenso, tá? A próxima em que houver macaco, vamos para dentro. Já sabe, na próxima que houver macaco, vamos para dentro. Avisa o árbitro, tá? Então aqui tá o cidadão que expulsou o Vinícius Júnior. Eu falei, cara, ele cometeu erro, sim. Mas o árbitro de vídeo mostrou uma imagem editada para ele, por isso ele expulsou o Vinícius Júnior, mas na súmula ele não relatou também, né? É um cidadão também que, vamos combinar, tá? Eu não quero usar o termo aqui que se mostra tal, ele falou que vai parar, tá? Eu acho, depois do que ele colocou na súmula, eu duvido que ele teria encerrado a partida, tá? Aqui é muito bonito, os caras vão postar isso aqui para, ai, nossa, o árbitro, ele vai seguir o protocolo, ele não ia parar de jeito nenhum, tá? Pelo que ele colocou na súmula, que ele, cara, não falou que aconteceu nada, né? Cara, é brincadeira, hein? É brincadeira. Vambora. Sem citar Vinícius Júnior, Xavi reclama de insultos no futebol e afirma que é hora de dizer basta, né? Técnico Barcelona defende que jogos sejam interrompidos quando houver ofensas da torcida, tal. O Xavi tá bem atuante, né? Ele já tinha aparecido para criticar, né, a situação que tá passando o Vinícius Júnior, aí falou que criticou a anulação da expulsão do Vinícius Júnior, agora dizendo que tem que ser interrompidos. É legal um Xavi, técnico do Barcelona. Eu quero ver se ele vai. Assim, é que eu falo, é tudo muito bonito, né? É tudo muito. É lúdico, mas eu quero ver se. Porque casos de racismo contra o Vinícius Júnior já aconteceu em jogos
entre Real e Barcelona. Eu quero ver se num jogo entre o Barcelona e o Real Madrid, mais um jogo, se acontecer um episódio de racismo, se o Xavi vai sugerir a interrupção da partida. Aí eu quero ver. Se ele fala assim, não, vamos parar de jogar. Aí eu vou aplaudir. Até lá, cara, tá só falando porque tá surfando na onda, né? É legal ele pontuar isso, é um cara importante, jogou muita bola, é técnico do Barcelona. Legal. Sim, uma coisa é você falar, é a mesma coisa que eu critiquei o Real Madrid e o Carlo Ancelotti ontem. Você falar, legal, eu quero ver atitude daqui para frente, né? Porque falar, todo mundo fala, né? Todo mundo fala. Para surfar nessa onda, todo mundo surfa. Mas quem tá sofrendo é o cara, né? Quem tá sofrendo é o Vinícius Júnior. O cara não, né? É o moleque, pô. Vinícius Júnior é novo pra caraca. Mas não é moleque, né? 22 anos, 23 anos, o Vinícius Júnior, 20 e poucos anos, né? Muito novo, né? La Liga reitera que não tem poder para punir clubes por racismo, né? Diante de críticas em condução no caso Vinícius Júnior, liga a liga, né? Aí o cidadão lá, a belezura, né? Ele não aparece agora, né? A liga reforça que sanções esportivas cabem à Federação Espanhola. Nova campanha questionada nas redes sociais. Diante de inúmeras críticas recebidas na condução de mais um caso de racismo contra Vinícius Júnior, La Liga reiterou que não tem poder para punir clubes na Espanha. Em comunicado à imprensa, a Liga diz que as sanções esportivas cabem à Federação Espanhola, tá? La Liga só pode se limitar a denunciar os fatos, que é o que faz. No caso de eventuais sanções disciplinares esportivas, essas constam no Código Disciplinar da Federação Espanhola, que integra as infrações previstas no artigo e tal. Seguir. Na segunda-feira, e aí, cadê o bonitão, né? Cadê o bonitão? Esse aqui? Não, esse aqui é o presidente Javier Tebas. Javier Tebas, né? Agora, ele não dá a cara a tapa, né? Isso aqui é um comunicado da La Liga, né? É um comunicado da La Liga, né? É assim, você vê, o Santander e a Puma se manifestam contra esse tipo de situação, o cara... aí La Liga solta o comunicado, não é nem ele, né? Você vê que o cara, ele é tão, né? Deixa eu ficar quieto aqui. O cara, ele é tão corajoso, ele tem tanto peito que na hora de emitir o comunicado, quem solta é a La Liga. Ele não dá a cara a tapa, né? Ele não dá, mas na hora de criticar, postar na rede social ali, aí ele é bem, né? Aí ele é bem corajoso, né? Ele é bem corajoso. Vamos lá, deixa eu seguir aqui. Nova campanha criticada. Diante da pressão por ações após o racismo sofrido por Vinícius Júnior, La Liga iniciou nova campanha em seus canais oficiais, mas as publicações não foram bem recebidas pelo público, especialmente entre os brasileiros. Em uma das imagens, a Liga reproduz o mapa de um estádio e admite que há racista no futebol espanhol, mas que o grupo representa somente uma parte das arquibancadas que deveria ser retirada do local, né? Então aqui, juntos contra o racismo e fora racista, tá? Um pequeno setor do estádio, existe uma pequena porcentagem de racistas no nosso futebol e não cabem em nossos estádios. Então vamos embora. Aqui, Internatos responderam à publicação com montagem com a marca de La Liga e uma imagem que remete a Ku Klux Klan, né? Movimento extremista dos Estados Unidos que defendia e defende, né? Porque a Ku Klux Klan existe até hoje, a supremacia branca. La Liga se defende e diz que fez 8 denúncias de racismo contra Vinícius Júnior somente na temporada atual. As comunicações foram feitas aos órgãos competentes da Espanha, na maioria das vezes ao Ministério Público local de cada jogo. Nenhum tipo de sanção aos clubes foi aplicada, né? Então aqui é a campanha de La Liga, tá? Em espanhol, em português, em inglês, né? Tudo muito bonito, né? Tudo muito bonito. Vamos ver, né? Vamos ver se alguma coisa acontece. Tá, é isso, gente. Em relação às notícias esportivas, eu fecho por hoje. Mais uma vez, destacando essa situação que passa o Vinícius Júnior, né? O moleque é um guerreiro, cara. Assim, o que eu quero falar é para resumir, é que ele é um guerreiro, cara. É um guerreiro. Assim, é impressionante assim, pela idade que ele tem, o que ele está passando e a resistência que ele tem, cara. A resiliência, né? A resiliência. Ele vai se tornar um marco, se torna um personagem, um ícone aí. E espero que ele siga lutando, né? De verdade, assim, é o que eu sempre falo. Eu espero que ele siga lutando, que ele tenha força, né? Porque
eu sempre falo assim, eu vou pro lado romântico, né? O Vinícius, pra mim, ele representa um super-herói hoje. Ele representa um super-herói. Ele toma porrada, mas ele levanta, ele luta, ele combate os vilões e tá sempre apanhando. E tá sempre apanhando. Eu, de verdade, eu torço para que ele tenha respaldo assim das pessoas próximas dele e que cara, se blinde da melhor maneira possível, principalmente mentalmente, e que ele siga nessa luta, que nem um super-herói mesmo, né? Ele para mim é um super-herói hoje. Vinícius Júnior para mim não precisa de capa, né? Não precisa voar, não precisa soltar teia. Vinícius Júnior hoje para mim ele é um super-herói. Ele apanha cara, o que ele tá apanhando, mas ele tá dando porrada também, tá? Ele tá dando. É super-herói assim. Apanha, apanha, mas toma porrada, mas dá porrada também. E porrada, no caso do Vinícius Júnior, é na bola, né? É na bola, é com bom futebol. Então eu espero que ele siga com essa resiliência, mas é aquela coisa, assim. Eu torço para que isso aconteça, mas também torço de verdade para que ele vá para uma liga onde ele possa brilhar, onde ele possa, sabe, jogar o futebol só pelo futebol, sabe? Sem ter que, pô, jogar futebol para responder um monte de Zé Ruela sem noção, né? Eu prefiro que ele jogue futebol por, assim, pela magia e pela poesia da bola. Apenas por isso. E não ter que se preocupar com esse tipo de coisa que realmente é uma situação. Cara, assim, é o que eu falei. Você precisa de estômago para ler algumas respostas que alguns personagens vêm dando em relação a esse caso, tá? Vamos para o giro da rodada. Tentar agilizar aqui, né? A gente precisa ouvir o Dorival. O Atlético Mineiro venceu o Paranaense, tá? 2-1, jogo, uma vitória de virada. Tá assim, é curioso porque os dois, o jogo do Galo e o do São Paulo, tiveram uma curiosidade, né? O Puerto Cabello teve uma bela oportunidade e acertou a trave. O Atlético Mineiro teve uma bela oportunidade, lançamento do Hulk, o Johan chuta pro gol, acerta a trave. No momento seguinte, o Furacão faz o gol, né? O Alex Santana, aliás, cara, deu muita sorte, né? O Alex Santana fez o gol e abre o placar. E a mesma coisa aconteceu aqui, né? Curiosamente, com o São Paulo aconteceu a mesma coisa. O Porto Cabelo teve a melhor oportunidade se contava 0-0. E aí o Alisson ele consegue fazer o primeiro gol do São Paulo, né? Foi curioso, assim. Duas partidas que o adversário teve a melhor chance e aí você vai o placar. Só que no caso do São Paulo ganhou e o Galo virou, né? O Galo virou 2 gols do Paulinho e, cara, assim, muito legal ver a reação do... tem mais uma curiosidade, né? Porque o Atlético vem sendo... vem ganhando o rótulo de a equipe da virada, né? Várias viradas já nessa temporada, dessa vez tomou a virada, né? E o que é bacana, assim, é como mudou a postura, porque o Furacão tá bem encaminhado na Libertadores e o Atlético Mineiro precisava ganhar, mas como mudou, assim, a postura, né, do Atlético. Eu ainda acho que peca um pouco dentro de campo em algumas opções, em algumas decisões, mas, assim, o Paulinho vivendo um momento mágico, e sabe, a resiliência, como os caras estão lutando, né, cara, assim, tá legal de ver, porque você vê um Atlético Paranaense que dispensa comentário, já teve não sei quanto, 8 viradas nessa temporada, né, várias delas incríveis, inclusive, e aí aí você vê o Galo com essa resiliência também, com essa pegada, pô, é legal, porque isso vai colocando no bolo dos favoritos, se é que a gente pode dizer assim, mais equipes. Porque a gente coloca, disparado, quem são os favoritos? O Flamengo, que é o atual campeão, o Palmeiras, o Furacão, que chegou numa final, e agora o Galo, mais uma vez, a gente vai colocando no pacote. Então é muito legal a gente ver esse crescimento, essa evolução. O Eduardo Cudê, que teve um super mal-estar ao criticar, né? Saída de jogadores, reforços, pediu para ter cláusula de saída, e aí não assinou a cláusula de multa rescisória, né? De tirar a multa rescisória. O Galo, que a diretoria do Galo, que não é maluca nem nada, não mandou embora o treinador, seguiu com o trabalho e aí tá o resultado, né? Eu acho que assim, se você dá respaldo, se você dá tempo de trabalho, a coisa acontece. E o Cudê, assim, eu não acho que o Cudê é um mega treinador, mas ele faz bons trabalhos, né? E se você deixar o cara trabalhar com os jogadores que tem, ele vai conseguir fazer um bom trabalho. Por isso que eu falo assim, a continuidade, o momento de crise, o momento de dificuldade vai acontecer com todo mundo.
Só que se você ceder apenas. É óbvio que você tem que ter um entendimento técnico do que acontece. O Internacional, por exemplo, mandou embora cartolas, dirigentes e bancou a permanência do Mano Menezes. Bancou a permanência do Mano Menezes. Eu, sincero, honestamente, sim, é óbvio que tem muita gente que torce contra, o torcedor tá sem paciência, não quer mais o Mano Menezes, mas eu acredito que essa foi a melhor opção do Internacional. Eu acredito de verdade. Porque assim, se fosse para trocar um treinador, quem que você ia trazer para o lugar do Mano? Para mim são duas opções. Para mim são duas opções. O Cuca, né? Só que o Cuca está envolvido em toda essa questão, esse problema do caso de estupro, e o Tite, né? Mas o Tite está fora do mercado. Então, assim, se você mandar embora o Mano Menezes, quem que você vai trazer, né? Por isso que eu falo, eu acho que a decisão do Internacional de manter o Mano Menezes, ela foi acertada. Eu não concordo muito com o que disse o presidente do Inter, né? Sobre a leitura que ele fez da temporada, mas enfim, né? Saindo um pouco do contexto, mas eu acho que tomou a decisão acertada. O Galo tomou a decisão acertada. Foi forçada pelo tamanho da multa rescisória? Obviamente que foi. Mas foi uma decisão acertada e agora a gente começa a ver a equipe ganhando confiança, né? Vai ganhando corpo. Tem problemas de reforços, como o próprio Kudê saiu disparando para tudo quanto é lado naquela coletiva. Tem problema de jogadores. Vai ter essa carência, como tantas outras equipes têm. E a resiliência do Galo, acho que é uma coisa que para mim, ela é muito promissora. Estou gostando de ver. Me animou muito esse jogo. Acho que tá devendo um pouco ainda, mas você tá com a confiança lá em cima, isso já muda muita coisa, né? É só ver o São Paulo. Você está com a confiança no alto, isso muda muita coisa para o seu nível de atuação, para o seu futebol, e ter força e ter resiliência nos momentos difíceis, que todos vão passar, né? O Galo passou por um momento complicado, espero que, em virtude desse momento complicado que passou, a próxima vez que eventualmente ter um momento de queda, que eles já estejam imunizados, né? Isso aqui a gente tem um entendimento, isso aqui vai passar, óbvio que o torcedor cobra, mas o grupo internamente está fechado e a gente sabe que essa situação vai passar, né? E aí, conhecendo o Kudê, a forma como ele trabalha, a comissão técnica, tem tudo para que, quando houver uma baixa novamente, os caras pelo menos não percam jogos, né? Ah, vai ter um jogo difícil aqui, uma vitória de 1-0, empate, sempre segurando, né? Porque tem qualidade para isso. Eu acho que tem qualidade para isso, né? E o Furacão, acho que foi muito competente, saiu na frente, fez um pouco de cera, mas eu acho que o Galo, ele aproveitou bem as oportunidades, né? Impressionante, sim. O que chama atenção foram os erros defensivos do Atlético, porque do Atlético, no caso, paranaense, né? Porque o gramado estava ruim, estava difícil de você fazer a bola correr, assim, cara, de você forçar alguma situação de criação. E a forma como o Galo chegou era as formas mais possíveis de ter chego, né? No gol do empate e da virada. E o Atlético permitiu esses espaços, né? Permitiu esses momentos. Então, acho que fica aí uma lição aprendida também para o Paulo Turra. Eu não acho que, assim, a derrota não pesa em nada para mim em relação ao Furacão, que está muito bem encaminhado. Só que eu acho que são aprendizados, são lições que vão levar assim para o restante da competição. Eu acho que é importante acontecer agora, num bom momento para a equipe, porque dá tempo de corrigir a rota, né? Dá tempo de corrigir qualquer deficiência, qualquer problema que você vá observando, tá? Em relação ao Sul-Americano, o Goiás venceu o Universitário, gol do Apodi, né? O imortal, o guerreiro imortal Apodi. O América perdeu, ele saiu na frente, né? Fez um gol. E aí, cara, assim, eu acho que, como eu falei, assim, como eu abri o podcast, eu acho que o América, ele tem que usar a Sul-Americana apenas como uma competição experimental, né? Isso aqui, vamos fazer experiência, na Sul-Americana. Porque em virtude da campanha no Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana agora virou meramente um laboratório de testes, tá? Só que é um laboratório de testes que é importante você também competir, eu acho, né? Competiu, obviamente que competiu, mas o primeiro gol do Defensa e Justiça é uma loucura, cara. É uma loucura. Um erro de saída de bola, um gol que foi entregue, assim, foi dado, né? E aí depois a competência dos jogadores do Defensa, né? O Julian Lopes e o Togni, cara, dois golaços, né? O gol do Julian Lopes é um escândalo, né? É um escândalo. Aliás, o segundo gol do América foi um escândalo também, né? Um golaço também. Essa partida teve vários golaços, né?
Foi o primeiro, foi o segundo ou foi o primeiro do Benítez? Agora eu não lembro, cara. Mas teve vários golaços nesse jogo, mas os do Defensa e Justiça foram impressionantes, né? Primeiro, o gol do empate foi um erro do América, mas depois a virada foi dois belos gols, né? E aí, só que assim, se você der espaço para os caras, eles vão chutar, e eles chutaram. Então, assim, é outra lição aprendida. Primeiro, assim, você não pode dar o gol para os caras, né? Isso acho que foi a lição mais dura, porque se não entrega aquele gol, de repente empata. Ou podia ganhar, sofrido, mas podia ganhar, né? De repente, você dá um gol para os caras voltam a acreditar, que eles voltam pro jogo. Né? E aí, os dois golaços, tem que tirar espaço dos caras que vão chutar. A gente viu o Luizito Soares, se você der espaço pro cara, ele vai chutar, cara. E ele é bom do chute, né? Defesa e Justiça, eu muito me questiono se o cara faria o gol novamente daquele jeito. Me questiono muito. Mas, tava numa noite feliz, isso é possível de acontecer, né? Que você tá numa noite feliz e você tem uma sequência infeliz que você acaba tomando gols, golaços, né? Golaços. Então, assim, eu acho que ficam algumas lições pro Wagner Mancini e eu acho que essa derrota não pesa, né? Não pesa, eu acho que o torcedor não tem que estar ligando para isso. Como eu falei, pelo início ruim do Campeonato Brasileiro, o América agora tem que focar 100% no Campeonato Brasileiro e apenas testar, fazer testes na competição sul-americana. Se de repente começa a dar certo e consegue uma classificação heróica, legal, mas tem que continuar encarando a competição como um mero laboratório de teste, né? A gente viu ano passado o Atlético Goianiense que priorizou as Copas e foi rebaixado, né? Então acho que se der certo, legal, mas se não der certo também, paciência, é a vida que segue. Pelo menos a gente tem mais calendário para seguir com o Campeonato Brasileiro, tá? E aqui o São Paulo e Porto Cabelo, partida que foi de longe um primor, não foi um partidaço, mas o São Paulo fez o que precisava para vencer. Eu acho que o mais importante, assim, como eu falei, eu acho que a viagem foi mais complicada que o jogo em si, porque esse time do Porto Cabelo é um time horroroso, cara. É um time horroroso, um time muito fraco, e o São Paulo também não jogou bola para vencer por 2-0. A gente tem que ser sincero, tem que ser honesto. E eu acho que o São Paulo, o Dorival foi para lá assim, cara, o desgaste da viagem foi tanto que se a gente sair daqui com empate, eu vou dar um dia de descanso a mais para a galera, pago o churrasco, né? A vitória aconteceu porque, como disse, o momento ele é fantástico e os níveis de confiança estão lá no alto, né? Estão lá no alto. Por exemplo, o contra-ataque, o gol do Wellington Rato, por exemplo. Foi o gol do Wellington, o gol do Rato que foi de contra-ataque? Cara, tô tentando lembrar agora do jogo. Foi do Alisson, né? O primeiro que foi do Rato. O segundo, o do contra-ataque foi do Alisson, né? Tô tocando as figurinhas aqui. Tô tocando as figurinhas. É... Peço perdão ao torcedor. Foi do Alisson, né? Se eu não me engano. O Alisson também fazia tanto tempo que eu não via no São Paulo, né? Que tô confundindo agora. Foi o gol do Alisson do contra-ataque. Assim, mas assim, cara, a corrida do São Paulo naquele contra-ataque, mano. Cara, assim, o Luciano que arrancou, né? Se eu não me engano, e foi, cara, solta a bola, velho. Eu achei que o Luciano ia chutar e ia perder o gol. Eu falei, solta a bola e assim, à vontade também. Tudo bem, tinha linha de impedimento, mas assim, sabe? Parecia que os caras estavam fazendo força para não chegar, sabe? Você vê a situação, o jogo tava tão ruim, os caras também estavam na vibe ruim, cara. Brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte, o Alisson conseguiu fazer um belo gol de contra-ataque. Mas eu falei, cara, assim, sabe? Você via que, pô, tem espaço para correr, tem espaço para chutar, mas eu acho que os caras vão perder. Acabou saindo, porque, como eu disse, quando o momento é bom, a confiança está lá no alto, as coisas acontecem, e o São Paulo venceu mais uma. Como eu falei, cara, assim, se saísse com empate, ia ser um resultado fantástico, sai com a vitória, uma vitória importante. Eu acho que o São Paulo está praticamente classificado, né? O São Paulo está muito bem. Então vamos abrir rapidamente aqui as tabelas, tá? Aqui a Libertadores e a Sul-Americana rapidamente. Bom, de Libertadores, Atlético Mineiro, o grupo do Atlético Mineiro, né? Cadê? O grupo do. O Atlético Paranaense tá bem na competição, né? 7 pontos. Aí o Atlético Mineiro chegou aos 6 pontos aqui, tá? O Libertad vem logo na sequência com 6 pontos também, tá? E aí espero que isso siga assim. Ou invertendo também, né? Perdão ao torcedor do Atlético Paranaense, mas
que eu espero que sigam os 2 brasileiros na competição, tá? Aí a Copa Sul-Americana, as equipes que jogaram, o São Paulo lidera com 10 pontos, está muito bem na competição. Eu acho que o São Paulo está bem encaminhado, né? Tá bem encaminhado. Aqui o América é o terceiro colocado, muito difícil, porque o Milionários tem 10 pontos. Muito, mas muito difícil. O Goiás está numa boa situação também, tá? 8 pontos, líder do grupo G. O do América tá complicado. Então, é o que eu falei, eu acho que é levar, seguir testando e segue com o Campeonato Brasileiro, tá? Vambora! Caraca, eu falo pra caramba, né, mano? Falo pra caramba. Vamos a coletiva do Dorival Júnior aqui. Canal do Arena Web. Faço o convite a você, entra lá, se inscreve no canal, né? Se para chegar no jogo foi complicado, você imagina para gravar coletivo, né? Então, por isso que eu sempre falo aqui, deixe uma moral para a galera do Arena Web que traz o conteúdo para ele, por exemplo, não tá no canal oficial do São Paulo ainda, né? Então entra lá, se inscreve no canal, dá uma moral pra galera, curte o vídeo se você gostar da coletiva e vamos embora, assim, sem mais delongas, que a gente já tá bem, a gente já passou muito tempo. Vamos ouvir o técnico Dorival Júnior após essa vitória importante contra o Puerto Cabello. En Sao Paulo, gracias. Primeiro foi um jogo muito difícil. Eu acho que nós estamos vindo numa sequência muito pesada, fazendo o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e ao mesmo tempo a Copa Sul-Americana. Tivemos uma logística última muito complicada para uma equipe de futebol. Saímos de lá, de São Paulo, praticamente às 24 horas da segunda-feira e chegamos aqui às 17 horas do dia seguinte. Então, para vocês verem que foi quase que um dia viajando. Não trabalhamos, não treinamos, assim como retornaremos e não conseguiremos fazê-lo também. Mas mesmo assim a equipe está dando uma resposta muito boa. É a 10ª partida que eu estou à frente da equipe. Jogamos 7 partidas fora de casa e apenas 3 em casa. E mesmo assim nós tivemos aí resultados importantes. Os jogadores estão entendendo as dificuldades que estamos passando, enfrentando toda e qualquer situação e tentando passar por cima de todas as possibilidades possíveis para que alcancemos resultados. Ferrarese é um jogador muito interessante, tem muitas qualidades, eu não tenho dúvidas que quando recuperado será um ótimo reforço. Tudo é questão de tempo agora. Podemos tentar acelerar o processo, é um processo natural de recuperação. E isso tudo terá que ser respeitado, mas é um jogador que, eu não tenho dúvidas, será muito útil à nossa equipe. Aqui o Dorival destaca já a jornada, né? A incrível jornada para chegar até a Venezuela, né? Você vê que ele falou, pô, foi quase um dia de viagem, né? Se você vai para, sei lá, pro Canadá, né? Pro Canadá não leva tanto tempo para chegar. E aí é complicado, porque assim, para ir para lá, pelo que eu tava acompanhando os noticiários esportivos, não dá nem para fretar um avião. Assim, é muito difícil, dá, mas é muito difícil fretar um avião para ir para Venezuela. Então, assim, uma logística muito complicada. E eu acho que foi o maior adversário do São Paulo foi a logística. São Paulo chegar lá e vencer, cara, assim, foi o ápice, né? Eu acho que foi além do que estava planejado pro Dorival. Foi, cara, assim, a gente tá tão cansado, tá tão desgastado, que assim, se sair daqui com empate, eu vou aplaudir, eu pago o churrasco, né? Eu pago o churrasco. Então, você vê que não foi fácil. E o São Paulo, além da distância, da logística, venceu o Porto Cabello, superou 2 adversários, né? Nessa rodada, você vê que agora a gente vai voltar, vai perder um dia de trabalho também, para vir perder um dia de trabalho, então você vê que é muito complicado, né? Essas coisas também é que pega, assim, na Sul-Americana, né? Porque, cara, assim, é óbvio que a altitude é uma vantagem, mas, cara, a distância não pode ser uma vantagem, porque, assim, a equipe perde grana, cara. A equipe perde um dia de trabalho, e perder um dia de trabalho é grana, cara. É grana, não é pela questão de, o cara tem que se preparar, não, cara, assim, é grana, cara. Então, por isso que eu falo, não só eu aqui, mas tanta gente fala nos noticiários, cara, assim, é óbvio que a gente respeita todas as equipes e tem entendimento que todos têm que participar, mas a Conmebol não veta estádios com uma capacidade de tantos torcedores. Tantos torcedores não pode ter jogo. Pô, também tem que ter uma política de logística, cara. Se a equipe não consegue chegar lá num voo direto ou
com uma escala aceitável, não tem condição de ter jogo, cara. É complicado, né? É muito complicado. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido a Venezuela. Hoy todo bien. ¿Cuál era el objetivo de cara al juego de hoy ante la Academia Puerto Cabello? Y mi siguiente pregunta también para el jugador, ¿cómo te sentiste en el momento del tiro libre, teniendo el precedente que fuiste al primer palo donde defendía Romero, el arquero de Puerto Cabello? Muito obrigado. Bom, eu tentei colocar a equipe que estivesse melhor, clínica e fisicamente falando, pelo desgaste que nós tivemos, pelas dificuldades da última partida. Alguns jogadores estiveram na partida anterior, a grande maioria não. Então imaginávamos que isso daí poderia pelo menos fazer com que o jogo ficasse um pouco mais igual, por tudo aquilo que eu relatei, em razão do desgaste acontecido. E eu acredito que tenha sido a opção correta, mesmo sacrificando alguns jogadores, como o caso do Wellington, mesmo sacrificando alguns jogadores, ainda assim eu acho que foi uma tomada de posição coerente e eu fico muito feliz, não pelo resultado alcançado, mas pela disposição da equipe dentro de campo, tentando se doar ao máximo para que alcançássemos um grande resultado. Boa noite. Aqui rapidinho, né, sobre o Dorival, né, elogiando a equipe, e tem que elogiar mesmo, né, porque não foi um grande jogo, mas a resiliência, a forma como a equipe... Primeiro gol do Rato, vamos ser sinceros, o goleirão do Puerto Cabello, eu confundi, né, os jogadores, né, agora que eu lembrei do gol, o goleirão do Puerto Cabello, pelo amor de Deus, cara, assim, eu não entendi o que ele fez até agora, né, eu entendi, porque ele tava na bola, ele tava bem na bola, só que a bola não bateu na mão dele, passou, tipo, ele ficou no vácuo, a bola bateu na cara dele, velho, e ele entrou no gol, primeiro que ele pula pra dentro do gol também, né, então ele entra no gol junto com a bola bate na cara dele, né, cara, assim, foi uma daquelas bizarrices da rodada, né, mas foi um belo gol, foi um belo chute do Rato, mas, cara, o goleirão deu uma ajuda, né, cara, assim, um estabanado, meu Deus, cara, meu Deus, velho, assim, procure o lance porque, assim, é de um talento raro, o glorioso Luiz Romero, né, vambora. Muito feliz, né? Por mais um gol, por mais uma vitória, poder estar ajudando a equipe também. Onde o jogo se encontrava numa parte muito difícil ali pra gente, né? Uma viagem muito desgastante que a gente acaba sentindo um pouco no período do jogo ali. Mas eu fui muito feliz na cobrança ali também, acabei concluindo em gol e acabou dando uma tranquilidade no jogo e a gente conseguiu ficar um pouco mais com posse de bola. Mas agora é descansar, né? Focar que a gente tem uma sequência muito grande pela frente e a gente continuar nessa batida, nesse foco, nesse mesmo objetivo para que a gente possa alcançar os objetivos no final da temporada. Mais uma vez, vou repetir, e sendo repetitivo, como diria o saudoso Mauro Betting, o momento é tão bom que, assim, óbvio que assim, a gente tem que exaltar a cobrança do Rato, que foi uma bela cobrança, mas o goleirão tava na bola, né? Mas o momento é tão bom que o goleirão, ele entregou o gol pro São Paulo. O lance foi bizarro, cara. Foi sensacional o gol do Rato, né? Mas tem que exaltar a cobrança mesmo, assim. Havia muito tempo quase 2 anos, que o São Paulo não marcava um gol de falta, então acho que é um ponto... Não importa como foi. Eu acho que a vitória ela tem que ser celebrada, até pela questão da viagem, como ele cita, o desgaste da viagem, o time, assim, até pelo cansaço, eu acho que o time não tinha como fazer uma atuação aceitável, né, de pressionar o adversário, de subir as linhas, de não deixar o adversário sair com a bola, um jogo de intensidade, né? Um jogo de imposição física, não tinha como fazer, cara. E o São Paulo dentro dos seus limites, né? Dentro das suas capacidades e também contando com a qualidade questionável do adversário, fez o que tinha que ter feito. Ir lá e vencer, não importa como, mas venceu e venceu bem. Buenas noches, profesor. Rafael Vázquez, de Carabobo es Noticia. Mi pregunta es sobre qué tanto tuvo que modificar el planteamiento durante el partido al ver también el esquema del conjunto rival y si se siente también acorde, se siente a gusto tras lo observado por su equipo en cancha. Eu acho assim que os jogadores estão treinados e preparados para toda e qualquer situação que aconteça na partida. Quando nós estávamos entrando, percebemos que a equipe adversária viria com uma modificação na sua postura tática, deu tempo de fazermos ali uma pequena alteração que fez com que os jogadores se adaptassem
a essa nova proposta colocada pelo seu treinador. Nós fizemos rapidamente uma alteração, apenas de posicionamento. Eu acho que são situações que acontecem dentro de uma partida e que você tem que estar preparado para poder fazer com que, de repente, numa mudança de comportamento que exista, a sua equipe também esteja preparada para que possa dar uma resposta no tempo mais rápido possível, para que estejamos adaptados às necessidades de uma partida, às dificuldades de uma formação e à própria caracterização do resultado em si. E foi isso que nós tentamos fazer. A equipe se adaptou rapidamente. Acho que foi, pelo menos taticamente, um jogo interessante de se ver. Não concordo muito com o Dorival, não, viu? Ele falou que taticamente foi um jogo interessante de se ver. O que eu concordo, o que eu acho legal que ele destaca, ele fala, pô, o adversário fez uma mudança e o time rapidamente ele assimilou, né, aquilo que eu tinha passado e houve um ajuste. Então, acho que isso mostra que já tem o trabalho do Dorival em campo, né? Assim, dele pensar o jogo, falar, muda aqui, precisa mudar isso aqui, porque os caras mudaram aquilo ali e não sei o que é, porque ele não explica, né? E aí ele consegue, o time consegue encaixar o jogo, né? Se a gente pode dizer assim. Então, acho que é isso que é importante, que pelo tempo de trabalho, a gente entende que já tem a mão do treinador, mas pelo tempo de treinamento, não. Não tem tempo para treinar. O próprio Dorival falou, pô, foi um dia para ir, vai ser um dia para voltar, cara. São praticamente 3 dias perdidos, né? Do São Paulo. Então, pouquíssimo tempo para treinar. Mas você vê que mesmo nesse pouco tempo, o elenco já assimilou, né? Não digo nem jogada ensaiada, nem as ideias do Dorival, se alguém vai dizer assim, mas eles já estão numa sintonia bacana. De que o treinador muda uma coisa, os caras já começam a entender o que o Dorival tá pensando. Eu acho que isso que é o ponto legal, e eu acho que é isso que é animador pro torcedor São Paulo. Mas assim, acho que foi um grande jogo, aí óbvio que o Dorival tá fazendo o papel dele de elogiar a equipe, né? Dorival, André Galvão, SBT. Em primeiro lugar, eu queria que você falasse sobre a confiança que você tem nesse elenco, né? Porque são 10 jogos que o São Paulo não perde com você. E às 10 vezes você colocou times diferentes, né? Mudando uma peça ou outra, ou mudando um pouco mais, como foi o caso hoje. Mas essa confiança existe, né? Tem um elenco farto de bons jogadores para você trocar o time quando necessário, né, Dorival? Eu acho que todos estão treinados, preparados, e é esse o objetivo. Quando nós colocamos uma situação, a equipe, teoricamente, que inicie a partida, a equipe que esteja de fora também está consciente do que esteja acontecendo e será treinada para tudo isso. Os períodos têm sido muito curtos para nós. Eu sinto muito, porque poderíamos ter um tempo maior, não só de uma recuperação, ou para uma recuperação, como também para uma readaptação e pelas exigências, né, de cada partida. Mas eu acho que os jogadores estão dando uma resposta muito positiva, estão entendendo tudo o que esteja acontecendo, estão procurando fazer o que é mais importante. E mesmo com todo o desgaste provocado por essa viagem, eu fico muito feliz e satisfeito em ver a equipe lutando até o último momento. Mesmo que tenha tido algumas dificuldades ao longo da partida, o que era um fato natural, ainda assim a entrega deles é muito maior do que toda e qualquer situação adversa que porventura tenha acontecido entre a partida do sábado à noite e a partida de hoje. E uma pergunta que eu quero fazer para... Essa resposta vai meio que naquilo que eu acabei de falar, né? O Dorival fala, a equipe está treinada. Os que jogam e os que não jogam estão olhando para saber o que tem que fazer. Então, apesar do pouco tempo de trabalho, você vê que ele já tem já começa a ter o perfil dele. Os caras estão treinados para fazer o que tem que fazer, né? E é isso que, cara, eu acho que é isso que tem que animar o torcedor São Paulino. Porque antes, assim, você falar, pô, o time era bem treinado pelo Rogério. Cara, assim, muita gente vai falar que não. Eu sinceramente, eu gostava do Rogério, mas uma coisa que eu cobrava, assim, por exemplo, o time do Rogério, não tinha uma jogada ensaiada. Não tinha uma jogada ensaiada do São Paulo. Não tinha. Era um time de muita pegada, era um time de muita vontade, de muita intensidade, mas não tinha uma jogada ensaiada. Com a bola rolando ou com a bola parada, né? Isso era uma coisa que me pegava muito. Falei, cara, não é possível que não tenha uma jogada ensaiada esse time. Não é possível, né? E com o Dorival você ia ver algo diferente, né? Você ia ver que tem algumas jogadas, você vê, pô, isso aí é ensaiado, isso aí não é o acaso, né?
Isso aí não é um acaso. Não tô falando que o Rogério Ceni, assim, você vê nos vídeos do treinamento do Rogério Ceni, você vê que, assim, não era jogada ensaiada, porque o clube, a TV do clube só solta a agenda positiva, né? Mas e não dá para saber o que de fato o Rogério Ceni treinava, mas o que era divulgado era assim, ele treinava muito posicionamento do atleta, onde é que ele tinha que estar no campo, né? Então, assim, isso é bom, porque o cara sabe como ele tem que se comportar, ele sabe como fechar uma linha de passe, ele sabe como ele tem que. A situação de jogo. Pô, a gente está no ataque, eu sei o que eu tenho, eu sei como eu tenho que receber a bola para me tornar mais eficiente, para minimizar os espaços, né? Porque eu não tenho que dar 2, 3 toques na bola, dominar para fazer um passe. Eu simplifico. Assim, o que parecia que o Rogério Ceni treinava era meio que simplificar. Né? Então o cara treinava, recebia, já virava, soltava um passe para um lado, soltava um passe para o outro, mas assim, se tinha jogando ensaiada, o vídeo não liberava, né? Não divulgava. Então assim, você vê que é uma outra ideia. Não estou falando que ela tá errada, não estou falando que a ideia do Rogério estava errada, mas a ideia do Rogério, para mim, talvez fosse incompatível com os jogadores que o São Paulo tem no momento. Que assim, não é um Flamengo, né? Não tem a qualidade técnica do time que ele pegou do Flamengo. Então assim, você vai falar, pô, você precisa simplificar, porque você precisa soltar a bola mais rápido, para soltar a bola logo pro Caleri, para ele receber a bola mais livre, não dá tempo da marcação chegar. Eu imagino que era tudo isso que o Rogério Ceni treinava. Mas faltava qualidade para executar, com todo respeito, né? Você pode treinar muito, mas se faltar qualidade para executar, não adianta. Então assim, no Flamengo ia dar certo. Pô, Everton, recebe essa aqui, gira a bola, faz o lançamento pro Gabigol, ele vai fazer um pivôzinho, soltar a bola no Bruno Henrique ou no Gabigol, vamos ver o que acontece, né? O Gabigol que recebe essa bola, né? Solta a bola no Bruno Henrique, ou o contrário, né? Bruno Henrique, o Arrascaeta recebeu, já infiltra a bola pro Bruno Henrique, ele vai disparar, vai cruzar pro meio da área, tudo isso em velocidade, o Gabigol recebe a bola livre, não dá tempo da marcação chegar e ele faz o gol. No Flamengo dá, cara. No São Paulo não dá, velho. No São Paulo não dá. Então você vê assim, o que eu imagino, né, que o Rogério Ceni ter treinado, isso é uma jogada ensaiada. Você acabou de falar que você não via jogada ensaiada, mas eu tenho a convicção que ele treina. Não é possível que ele não treine uma jogada ensaiada, mas você vê que não dava, né? Não dava, porque assim, é o que eu falo, o que eu tenho a convicção é que o Rogério Ceni ele tentava simplificar muitas ações dentro de campo para acelerar o jogo, para pegar o adversário despreparado, desprevenido, não dá tempo dos caras formarem a marcação. E aí sim você faz uma jogada ensaiada, mas não tinha qualidade para isso acontecer, cara. Né? Então, assim, como é que o Dorival faz? Ah, por que o Dorival dá certo? Porque, cara, não tem essa. Sim, eu sei eu sei do que cada um pode fazer. Eu sei o que cada um pode fazer. Então, se eu vou encontrar espaço, não é tentando simplificar a jogada, não é ensinando o cara como é que ele mata a bola. Não é ensinando o cara como ele tem que adiantar a bola. É assim, você faz isso, vamos tornar você mais eficiente. Então você vai receber, a gente vai fazer uma triangulaçãozinha aqui, você vai receber a bola lá, e aí você faz o que dá para fazer, né? Você faz o que dá para fazer. A gente vai abrir espaço desse jeito, fica um ponta livre, né? Outras soluções, né? O Dorival Júnior ele pensa em outras soluções que eu acho que se adequam ao que ele tem à disposição. Eu não vou ficar cobrando reforço. Preciso de um ponta de velocidade. Preciso de um goleiro que joga com os pés. Cara, não tenho isso. O que eu tenho em mãos? É isso. É assim que eu vou trabalhar. Né? Então, assim, é o cara que pega o que ele tem e ele vai explorar o que os caras sabem fazer. Né? É mais ou menos isso. Pelo menos é o que eu falei. É a percepção que eu tenho. Pode estar tudo errado, mas é a percepção que eu tenho. Vamos só para mais uma, a gente fecha o podcast que a gente já passou de 1 hora. Você, Dorival, em relação à sua satisfação pessoal. É claro que é um trabalho em conjunto, todo mundo está se empenhando, mas são 10 jogos, acho um número emblemático, e o São Paulo não perdeu mais, né, desde que você assumiu. Você poderia imaginar isso quando recebeu a oportunidade de dirigir o Tricolor, que dava para ter esse começo tão bom? Olha, eu acho que você tem que ter confiança naquilo que você desenvolva e acreditar nas qualidades da sua equipe. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei é que todos se integrassem, todos se preparassem, porque jogariam. E quando eu falo isso, eu não estou apenas tentando um estímulo, ao contrário, eu estou provocando uma situação, porque eu sei que daqui a pouco eu vou contar com cada um deles. Assim foi em todas as equipes que eu passei, desde
desde Santos de 2014 e 15 a gente já fazia esse tipo de alteração. O Campeonato Brasileiro ele exige demais, as distâncias são muito longas, o nível de desgaste é pouca recuperação, então não tem como fazermos diferente. E eu fico feliz pela resposta que a equipe vem dando. Se disputarmos ou se colocarmos todas as Copas anteriores aí, nós já estamos há 3 anos quase sem uma derrota em Copas Sul-Americanas, entre Libertadores e a própria. E para mim isso daí é satisfatório, porque é resultado e fruto, né, de muito trabalho, muita entrega, dedicação, mas acima de tudo de entendimento e reconhecimento dos atletas, quer seja nesse grupo de São Paulo, como foram nos anteriores, onde, graças a Deus, nós conseguimos aí alguns resultados importantes. Só para finalizar, né? O Dorival fala, né, dessa questão de todo mundo jogar. Ele fala, cara, não tô falando isso para vender uma propaganda para os jogadores. Ó, se dediquem, vocês vão jogar. Não, o campeonato é longo. Né? Eu vou precisar de todo mundo. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. A gente vai estar jogando Sul-Americana, a gente está jogando Brasileirão, a gente está jogando Copa do Brasil. Eu vou precisar de todo mundo. Isso é legal, cara, porque a gente sempre fala assim, que o que a gente sempre ouve o Dorival é um cara conciliador, ele é um cara que consegue arrumar o vestiário, e você vê, cara, é bem isso que ele falou. Ele deve chegar na conversa mesmo e falar, gente, todo mundo vai jogar, óbvio, né? Não é todo mundo que vai jogar todo jogo, vão ter os caras que eu vou ter entendimento, que uma partida ou outra vai ser melhor, mas, cara, assim, tem Brasileirão, tem Sul-Americana e tem Copa do Brasil, cara, todo mundo vai jogar. Todo mundo vai jogar. E vai ter mais sequência aquele que der a resposta melhor. Normal, velho. Né? Normal. Então é bacana. Ele até fala, faço essa provocação porque todo mundo vai jogar. Né? E mostra um pouco desse perfil conciliador, se é que a gente pode dizer assim, do Dorival Júnior, né? É isso, gente. Com essa última resposta do Dorival, eu acho que é muito animador, assim, as coisas que o Dorival fala, porque é um cara que ele não fica... Sabe, o Dorival não é muito... Ele não é de falar todas as verdades, como fazia o Rogério Ceni, mas ele também não é muito de ficar enrolando, não, de ficar mascarando as coisas, não. Ele vai, fala mesmo. Ele, se precisar falar uma verdade muito dura, ele vai encontrar palavras bonitas e vai falar isso de uma forma educada, na minha opinião. Talvez eu acho que ele foi mal no finalzinho de Flamengo ali, que ele mascarou legal, né? O Flamengo fez partidas pavorosas e ele mascarava legal algumas situações ali, mas ali você também tem um entendimento que, pô, é para blindar o elenco, né? Ele é, como a gente sempre diz, o que a gente sempre exalta o Dorival, é um cara de elenco, ele sabe gerenciar, ele sabe lidar com os jogadores. Se ele sair falando, pô, foi uma partida horrorosa, né? Não pode jogar assim, ele se queima. Ele também não é assim, não vou ser trair e queimar os caras, né? Eu acho que também tem que ter um certo profissionalismo, né? Não pode ser tão paternalista assim, tanto que eu o critiquei por isso também. Mas ele vem falando, eu acho que ele vem mandando a real e vem mandando de uma forma bem educada, cara, assim, exaltando o trabalho do Rogério Ceni, né? Falando da qualidade dos jogadores, do comprometimento dos jogadores. Então acho que é muito animador, até a sequência de invencibilidade dele, eu acho que é bem animador. Quando eu digo, como eu falei, vou repetir, quando a fase é boa, mesmo um jogo ruim, as coisas acontecem, aconteceram mais uma vez. Não foi um grande jogo do São Paulo, mas o que vale é a vitória, a resiliência, a vontade dos jogadores que estão, acho que bem quadrados, assim, bem quadrados eu não diria, porque assim, precisa de mais tempo, né? Mas eles já estão bem já num jeito que o Dorival já começa a pensar, assim, a potencializar os jogadores individualmente, né? Não vai conseguir tudo isso num pouco tempo de trabalho como ele tem, ele mesmo fala que não consegue treinar muito, mas você já vê uma coisa diferente, né? E eu acho que isso é muito animador para o torcedor tricolor, tá? Vamos encerrando, vamos voltar para a agenda do dia, né? Os jogos da quarta-feira. Então tá aqui, tá? Jogos da quarta-feira, a gente vai ter Cerro Porteño e Palmeiras, a gente vai ter Nublense e Flamengo, Argentinos Júnior e Corinthians. Esse é o jogo da vida do Corinthians na Libertadores, né? Se quiser se manter vivo, porque praticamente foi pro saco, né? Essa vitória é imprescindível, porque o Argentinos Júnior venceu o Corinthians em Itaquera. Então vencer o Argentinos Júnior na Argentina se torna meio que uma obrigação pro Corinthians, tá? E aqui a Copa Sul-Americana, a gente vai ter Fortaleza e São Lourenço, vai ter Audax Italianos e Santos. A gente vai acompanhar tudo e mais um pouco. E amanhã a gente está de volta
com mais notícias esportivas, o giro da rodada, coletiva, não sei de quem ainda, mas dependendo do resultado a gente ouve um ou outro, tá certo? Gente, é isso por hoje, fecha a conta, muito obrigado se você resistiu até aqui, forte abraço e amanhã a gente está de volta mais uma vez. Tchau!